Muito bem, vamos para o livro de Hebreus, capítulo de número 11. Vamos lá, Hebreus capítulo 11, verso de número 22. Estamos dando prosseguimento ao nosso estudo sobre os heróis da fé. Vamos lá, abre sua Bíblia lá. Hebreus capítulo 11, verso de número 22, a palavra de Deus vai dizer que pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Vamos orar. Pedimos a Deus que sua palavra penetre em nossos corações. Ajuda-nos a ser homens e mulheres de fé. Dá-nos, Senhor Deus, como igreja, o desejo de podermos aplicar as nossas vidas em Te servir. Agradecemos por esse capítulo tão importante da Bíblia e que possamos realmente, Senhor Deus, dar ouvidos à voz do Senhor. Damos graças em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, assim como tenho falado a vocês, o estudo do capítulo 11 de Hebreus é para que nós possamos aplicar as nossas vidas em termos mais fé em Cristo, em sermos homens e mulheres de fé, por mais que, infelizmente, às quartas-feiras nossa igreja tem, talvez, um quinto das pessoas que geralmente vêm no domingo. O meu desejo é que todos nós podemos ser realmente pessoas que creem no Senhor. Eu vejo que é importante que nós possamos entender qual a vontade de Deus para as nossas vidas, de que forma nós podemos servir melhor e principalmente como nós devemos viver pela fé, principalmente nos dias de hoje. Mas quando nós falamos de José na semana passada, nós começamos a explicar aquilo que no capítulo 50 ele demonstrou, a sua fé pedindo para que os seus ossos fossem levados posteriormente, porque ele entendia que a promessa de Deus era que o povo um dia chegasse na terra prometida. Essa verdade está lá em Gênesis 50, 24 e 25, você não precisa abrir. Eu disse a vocês que a fé de José não era uma fé passiva, mas era uma fé ativa, ou seja, era uma fé que fazia com que ele pudesse não só viver por aquela fé, mas ter as suas atitudes baseado naquela fé. Ele não só queria receber, mas ele aplicava a sua vida em buscar compreender a vontade de Deus. Também, meus irmãos, nós falamos sobre a fé que transcende o sofrimento, porque ele entendia que todas as coisas que ele havia passado eram importantes para a sua vida, importantes para o seu crescimento espiritual. Então ele não negou a realidade do sofrimento, como infelizmente muitas vezes hoje acontece com muitos cristãos que não querem sofrer ou acham que algo ruim. A gente tem que entender aquilo que Tiago fala, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações. Dentro dessas questões também nós falamos sobre uma fé que honra a identidade de Deus, porque no capítulo 41, você pode abrir lá Gênesis 41, versos 51 e 52. Gênesis 41, 51 e 52. A Bíblia vai dizer o seguinte, que José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra de toda a minha aflição. Interessante é que talvez no português, para nós, hoje, não dá tanto o efeito quanto no original. Porque mesmo sendo um dos governadores do Egito, sendo o segundo na linha de poder ali do Egito, ele deu nomes hebraicos para os seus filhos. Então, era uma mensagem clara que as suas convicções e a sua fé não mudaram conforme o ambiente que ele estava. Hoje em dia, mais uma vez eu digo, meus irmãos, muitos crentes sofrem da síndrome do camaleão, que procuram se adaptar ao ambiente que estão. E aí nós estamos falando principalmente na questão de pecados, na questão de atitudes, na questão de gostos pessoais. Seria uma reflexão para cada um de nós
Se as pessoas que estão à nossa volta, os nossos parentes, os nossos colegas de escola, colegas do trabalho, ao olharem para nós, eles realmente sabem que nós somos cristãos, não só da boca para fora, mas através das nossas atitudes, porque sabemos, meus irmãos, José, ele se casou com uma egípcia, sim, mas ele manteve clara a sua fé e havia uma distinção entre a sua fé e a cultura egípcia. Ele estava no meio de pessoas que não criam em Deus, mas ainda assim ele manteve a sua integridade diante do Senhor. Então, meus irmãos, a fé de José não era apenas sobre crer nas promessas, mas também viver de acordo com a identidade dada por Deus, mesmo em uma cultura hostil. Eu retornei para a liderança do Cojubaçu faz alguns meses. Eu tinha saído em 2019, fiquei por praticamente 10 anos. E nesse meio tempo, nós conhecemos aí talvez mais do que 2 dezenas ou 2 centenas de jovens. Passaram muitos jovens aí no Cojubaçu e vários deles se casaram com pessoas cristãs, estão servindo ao Senhor até os dias de hoje. Mas boa parte dos jovens, principalmente nos últimos 5, 6 anos, abandonaram a fé. Algumas igrejas que tinham um número grande de jovens, hoje em dia estão com pouquíssimos jovens, porque muitos deles trocaram a sua fé por coisas que esse mundo oferece, ou seja, por coisas transitórias. Interessante que existia um ditado que eu sei que é difícil a compreensão de alguns, porque parece que é um termo difícil, né? Mas dizia-se o seguinte: não sacrifique o eterno no altar do imediato. Ou seja, existem coisas que pela nossa fé nós teremos benefícios eternos, mas existem pessoas que trocam esses benefícios eternos por conta daquilo que hoje o diabo pode lhe oferecer. Eu, eu vejo uma figurinha na internet de vez em quando existem algumas pessoas que se dizem cristãs, que fazem algumas coisas erradas, e é o diabo, uma figura do diabo, segurando o celular, incrédulo com aquela situação, dizendo: Meu Deus! E é interessante porque, aparentemente, é isso que acontece. Algumas vezes nós, talvez, podemos até mesmo fazer com que o diabo possa ficar surpreso com as nossas atitudes como cristãos, por conta das questões que nós temos feito. Então, meus irmãos, recentemente uma igreja de renome, por mais que ela é neopentecostal, ela está envolta numa briga entre família por causa do nome da igreja. Então, pessoas que se dizem cristãs agindo de uma maneira errada. Então, eu reforço aquilo que é importante. O que aqui nós vemos sobre a vida de José é que ele não se contaminou com o ambiente que ele estava. A gente sabe, meus irmãos, que muitos filhos de pastor que nós conhecemos também nos últimos praticamente 20 anos, muitos deles abandonaram a fé. Cresceram aprendendo sobre quem era Deus, cresceram aprendendo os caminhos corretos e muitas vezes, quando têm a liberdade de fazer escolhas, acabam escolhendo aquilo que é errado. Então, mais uma vez, eu digo a todos vocês: é importante não só crer nas promessas, mas viver de acordo com a identidade que nós temos em Cristo. Isso não é uma coisa vazia. Isso é algo que realmente vem a influenciar todas as coisas que nós fazemos. Não que nós deixaremos de pecar, mas que nós procuraremos, mesmo em meio às nossas lutas, buscarmos estar perto do Senhor. Alguém leia para nós João 17, 15 a 18, por gentileza. Alguém leia João 17, 15 a 18. Então, nós precisamos, como cristãos, demonstrar a nossa fé e viver pela fé sem comprometer a nossa identidade cristã quando nós estamos em meio ao Egito, ou seja, as coisas do mundo. João capítulo 17, 15 a 18, alguém leia por gentileza.
Então, meus irmãos, Jesus já diz claramente na sua oração que o desejo dele não era que Deus tirasse-nos do mundo, mas nós temos tudo aquilo que é necessário para viver nesse mundo e ainda assim crer em Deus. Ainda continuam se levantando homens e mulheres fiéis. Ainda continuam se levantando pessoas que têm o desejo de fazer a vontade de Deus. Por mais que nem sempre esse seja todo o desejo de todos os cristãos, ainda assim existem pessoas que têm investido sua vida em servirem a Cristo. Então, nós não podemos comprometer a nossa fé por conta do ambiente que nós estamos. Eu deixo claro para todos vocês uma coisa. Nós cremos, e eu já lhes expliquei isso outra vez. Existem certas questões que, como cristãos, não há problema de nós fazermos. Não há problema de você gostar de algumas coisas seculares. Não há problema de você ter prazeres que outras pessoas têm. O que nós não podemos é permitir que essas coisas seculares ou que esses prazeres tirem de nós o ímpeto e o desejo de servir ao Senhor. Por exemplo, mais uma vez, vai chegar daqui a pouquinho, todo final de ano, eu prego sobre a maneira com que nós devemos nos portar em nossos momentos de férias. Eu já tenho feito isso nos últimos 7, 8 anos, a mesma mensagem, mas nunca desatualiza. Por quê? Porque eu reforço a todos vocês. O momento onde as pessoas mais abandonam ao Senhor é nos seus momentos de férias. Porque quando está em casa, ela tem a sua rotina de talvez ler a Bíblia, de talvez orar e principalmente de vir à igreja. Agora, quando está de férias, dependendo da cidade onde está, sequer procura uma igreja para congregar. Sequer leva a Bíblia. Sequer tira um tempo de adoração a Deus. Mas as coisas do mundo, elas continuam nos bombardeando todos os dias. Dependendo do ambiente onde nós estamos, pessoas seminuas, músicas e outras questões que influenciam a vida das pessoas. E como dizer que aquilo não vai influenciar cada um de nós? Mas é óbvio que vai, meus irmãos. Então, o maior momento onde crentes abandonam a Cristo é principalmente no começo do ano. Eu estava conversando com um pastor recentemente. Tem muitas pessoas que, quando vêm das suas férias, estão tão fracas espiritualmente, que demoram, às vezes, meses para voltar àquela rotina de vida cristã. E aí é lá para o meio do ano, aí volta a pegar no tranco, né? E aí passa ali o segundo semestre bem, quando chega no final do ano, aquela rotina de afastar-se de Deus. E isso é muito complicado. A gente precisa cuidar em relação a esse tipo de comportamento. Nós vimos, meus irmãos, a profundidade da fé de José e vamos ver sobre a fé que espera e declara a libertação. Aqui a gente não está falando de teologia da libertação, tá? Mas note a profecia da libertação, ou seja, quando Deus havia dito que os judeus seriam libertos daquela opressão que posteriormente eles sofreriam. Êxodo capítulo 13, verso 19. Outro irmão ou irmã vai para Josué 24, 32. Eu lerei Êxodo 13, 19. Outra pessoa, Josué 24, 32. Então, por favor, prestem atenção, tá? Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Josué 24, 32. Quem aqui sabe o que é superstição? Sabe o que é superstição? Sabe? A maioria de vocês sabe. O que é superstição? Por exemplo, tem gente que acha que se você passar debaixo de uma escada, vai te trazer azar.
Tem gente que acha que se você deixar o chinelo virado, vai te trazer azar. Tem gente que acha que se você vê um gato preto na rua, vai te trazer azar. Eu me lembro, e aí vocês me perdoem o esquecimento, mas uma época da minha vida, eu não sei se era minha avó, minha mãe, alguém, se você deixasse cair uma colher, era uma mulher que estava chegando. Se você deixasse cair um garfo, era um homem que estava chegando. Todas essas coisas são superstições. Certo? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque aqui nós estamos vendo aquilo que José tinha dito cumprir-se centenas de anos atrás. Não era uma superstição. Ele não estava jogando palavras assim, quando vocês saírem daqui, vão levar os meus ossos, né? Tomara que leve os meus ossos. Não. Era uma profecia, ou pelo menos era uma crença nas promessas de Deus. Ele cria, como nós falamos, ele cria naquilo que Deus havia prometido para Abraão, para Isaac, para o seu pai, Jacó. Essa profecia posteriormente foi cumprida. Note, meus irmãos, que essa verdade também está, e nós já lemos, você não precisa abrir, eu vou ler, em Gênesis 50, 24 e 25. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Então, mais uma vez, aqui nós temos a concretização da fé de José. Um belo exemplo é dizer para vocês o seguinte: o dia que os meus olhos fecharem nesse mundo, eu os verei na eternidade. Não é o cumprimento, não será o cumprimento da promessa de Deus? Se você fez uma decisão a Cristo, porque eu creio que eu fiz uma decisão a Cristo, nós nos encontraremos. Uma outra certeza que nós podemos ter é que um dia Jesus voltará. Porque a palavra de Deus diz, Deus prometeu. Então aqui nós não estamos, como eu conheço pessoas, que se vê um chinelo virado, misericórdia, parece que o mundo vai cair, só simplesmente porque o bendito chinelo está virado. Então, meus irmãos, fé é convicção. O próprio livro de Hebreus trata sobre isso, versos 1 e 2. Mas dentro dessa perspectiva, meus irmãos, a nossa fé deve ser vivida de forma prática, com uma confiança que influencia até mesmo as futuras gerações. Talvez nós não veremos os frutos de uma fé verdadeira nos nossos dias. Mas se nós passarmos aos nossos filhos, eles guardarão aquela realidade, eles guardarão aquela verdade. Existem, meus irmãos, pastores e esposas de pastores e crentes que faleceram, não viram os seus queridos tornarem-se grandes homens e mulheres de Deus. Me vem à cabeça agora um dos casos que eu já falei para vocês à exaustão, que é o caso de Jim e Elizabeth Elliot, os missionários lá no Equador, que depois que ele morreu, não tinha ninguém convertido. Depois que ele morreu, a tribo inteira que ele foi lá para pregar se converteu ao evangelho. Então, ele tinha fé naquilo que Deus iria fazer. Isso é ter uma fé ativa. É ter uma fé que influencia as próximas gerações. Também, meus irmãos, havia a esperança de José na ressurreição. 1 Coríntios 15, 20 e 22, Paulo diz aos coríntios o seguinte: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Essa é a nossa fé.
Paulo vai dizer aos coríntios que aqueles que não creem em Jesus ou na sua ressurreição, se nós não crêssemos, nós seríamos não os piores dos homens, mas nós seríamos tapeados, enganados, se nós não crêssemos naquilo que Jesus nos havia prometido. Mas quando nós falamos no contexto de José, meus irmãos, a preocupação dele com os seus ossos já se preocupa com a ressurreição. Por quê? Porque ele queria ressuscitar na terra que havia sido prometido aos seus pais. Ele não queria ressuscitar em outro lugar. Eu brinco que quando eu morrer, pode me jogar em qualquer valeta. Tá certo que tem que ser uma senhora valeta, né? Se me jogar no rio, vai ter comida para muitos peixes. Mas, de todas as maneiras, a nossa crença na ressurreição é que, independente se for cremado, enterrado, despedaçado, o poder de Deus vai fazer com que cada pedacinho vai ser juntado para nós ressuscitarmos, não um corpo físico. Não é como os mais velhos vão saber. Já assistiu o Exterminador do Futuro 2? Aonde lá, esqueci o nome do camarada, o policial, ele começa a juntar aquelas partes, né? Não é assim, meus irmãos, mas nós teremos corpos glorificados. Nós ressuscitaremos. Então é interessante como a fé de José pensava também em algo que muitas vezes não passa pela nossa cabeça, que é a ressurreição. E no nosso caso, é uma esperança que se cumpre plenamente em Cristo. José sabia que o seu corpo seria resgatado, assim como o corpo dos israelitas seriam resgatados da sua escravidão. A gente não vai se ater muito a esse fato. Mas note, meus irmãos, João capítulo 11, versos 25 e 26, vai ser a última referência de hoje. João 11, 25 e 26, alguém leia para nós, por gentileza? João capítulo 11, 25 e 26. O 25 diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Existem algumas denominações que creem que quando a pessoa morre, acabou todas as coisas. Esse é um dos versículos que faz cair por terra que há a aniquilação da alma, que todas as coisas terminam. A morte não pode segurar o cristão. Lembre-se aquilo que foi pregado no domingo, a substituição. Quando Cristo deu a sua vida por nós e nós cremos nele, nós temos o privilégio de ressuscitar posteriormente com Jesus. Assim como ele ressuscitou, um dia também nós ressuscitaremos. Mas ao fechar os olhos nesse mundo, nós já contemplaremos a face de Jesus. Então, meus irmãos, para nós encerrarmos essa noite, por favor, como cristãos, a nossa esperança não se limita a esse mundo. A nossa esperança, meus irmãos, não está nas promessas temporais, mas na ressurreição final e na vida eterna. Jesus disse certa vez que nós não devemos temer aqueles que fazem mal para o nosso corpo, mas temer aquele que pode lançar a alma no inferno, o que não é o caso daquele que crê em Jesus. Se nós tememos a Deus, nós estamos do lado do time vencedor. Nós não precisamos flertar com as coisas que esse mundo oferece. É muito triste quando nós, pastores, conversamos e muitas vezes listamos aqueles que se entregaram aos prazeres desse mundo. Pessoas que se entregaram à imoralidade, pessoas que se entregaram às drogas, pessoas que se entregaram muitas vezes para coisas que não dá nem para nomear,
pelos pecados terríveis que muitas vezes ocorrem. Mas a pior situação é o afastamento de Cristo. Porque talvez aqueles que se afastaram, a gente não sabe. Pode ser que nunca conheceram a Jesus. Pode ser, não é via de regra. Mas nós cremos que aqueles que têm o Espírito Santo, eles não conseguem viver no pecado como se nada tivesse acontecendo. O Espírito Santo habita em nós e ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então é importante que nós possamos refletir nas nossas vidas. Nas últimas semanas, nós como igreja temos procurado orar antes de cada culto. Essas orações nós precisamos, ao descer, eu nunca desci porque sempre tenho alguma coisa para fazer aqui. Mas quando nós descermos, nós precisamos ter a convicção de que Deus vai trabalhar a partir de nós no coração dos outros. Não adianta eu orar, Senhor, fala ao coração dos irmãos. Fala aos nossos corações. Transforma as nossas vidas. Transforma as nossas crianças, transforma os nossos jovens, transforma os casais, transforma os visitantes, transforma a vida daqueles que não têm Cristo. A nossa oração precisa ser carregada de fé. Não é simplesmente o momento que nós vamos descer, estar com outras pessoas e simplesmente vai passar um tempo e são palavras. Não. Aquilo que nós fazemos depois do culto de oração deve ser carregado de fé. Crendo que Deus há de cumprir aquilo que os irmãos têm pedido segundo a sua vontade. Isso é ter fé, meus irmãos. Isso é agir pela fé. Então, hoje, a lição principal é: permita que Deus possa transformar a sua vida. Permita que essa transformação impacte positivamente as suas atitudes, a maneira com que você se porta perante outros, e que você não venha se contaminar com aquilo que o diabo muitas vezes vai te oferecer. Não seja mais um que vai virar as costas para Deus por conta daquilo que pode ser transitório. Essas coisas passam. João já tinha dito que o mundo passa, bem como todas as suas concupiscências, os seus pecados, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo sempre. Que seja a nossa vontade, que seja a nossa esperança e o nosso viver diário. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pedimos, Senhor Deus, que a sua palavra transforme os nossos corações e mesmo como cristãos, nós procuremos cada dia sermos a imagem de Jesus. Aponta, ó Deus, para cada um de nós, aonde nós temos pecado, aonde nós temos enfraquecido. E principalmente, ajuda-nos a vivermos uma vida digna do Senhor. Que não sejamos hipócritas, mas aonde quer que estejamos, possamos transmitir a luz de Cristo que habita em nós. Damos graças ao Senhor em nome de Jesus. Amém.